Deus seja louvado, amém. Me apresento primeiramente na presença desse maravilhoso Deus, desse Deus bondoso, zeloso, cheio de caridade, cheio de amor, cumpridor das vossas palavras, cumpridor das vossas promessas. Segundo irmãos, irmãs, servas e servos do Senhor que vai ouvir. Irmão, vou contar um testemunho aqui de terceiro. Aqui, ó, o Bradock tá aqui de volta, ó. Voltou. Ele foi para lá, mas volta que vem contente e pula na gente, tadinho. Irmãos, estamos aqui de novo, ó. Louvado seja Deus. Aqui em Rosália, distrito de Marília. Não conseguimos carregar o caminhão ontem, estamos aqui esperando, já é quase 10h40 passado. Estamos aqui esperando, faltou um pouquinho. E não compensa, irmãos, dá 120, quase 130 quilômetros até a fábrica e eles pagam só o que nós leva. Não tá nem isso, não deu tempo, se quebrou máquina, que a roça estava fraquinha, trabalhando com 2 tratorzinhos, só tinha que desengatar o trator da máquina para pôr no transbordo para trazer para mim, e a gente tem que ter paciência, né? Louvado seja Deus, estamos aqui. Irmãos, esse testemunho eu recebi ontem de um servo de Deus, lá de Couto Magalhães. Servo de Deus lá de Couto Magalhães, ele contou que como dele é o culto lá em... esqueci lá, São Luís do Araguaia, não vou lembrar, tô com cabeça ruim. E o servo de Deus contou lá de uma libertação que Deus fez. O servo de Deus é pescador, né? Tava ele e outro companheiro, e eles falam canoa lá, né? Eu acho estranho, a gente fala barco aqui, né? Barco, corda de alumínio, lancha de fibra de alumínio, essas coisas lá, eles falam canoa, eles falam. E muitas vezes eu vejo na internet o pessoal vendendo canoa, é cada região, né? Irmãos, e ele falou que o servo de Deus estava cheio, com os isopor cheio de peixe. Deu uma pesca boa, mas levantou um temporal, irmãos. Levantou um temporal e a onda começou a balançar a canoa. Ele fala canoa, né? Ele não fala onda, eles falam outro nome. Eu até preciso uma hora perguntar para ele. Ele falou, vocês falam onda, e aqui a gente fala, ele falou lá que levanta lá. Mas enfim, é onda, o vento forte, né? Levanta umas ondas fortes lá, e o companheiro dele que tá com ele falou, irmão, acho que nós não vai conseguir congregar mais não, acho que o senhor vai recolher nós nessa onda muito grande. Ele falou o nome lá. Ele vai recolher nós, e o tempo fechou, irmandade, mas umas ondas, ele falou que era umas ondas altas, mesmo balançava o barco para lá e para cá, e querendo virar o barco. E o servo de Deus, Deus colocou no sentimento dele, os irmãos perdoam, viu? A gente, testemunho de terceiro é complicado, que a gente ouve da boca de outras, a gente muda alguma coisinha, mas o importante é falar da bondade de Deus, né, irmão? Os irmãos perdoam eu, tá? Até se o servo de Deus estiver ouvindo lá, se eu falei alguma coisa errada, me perdoa, viu, irmão? Que a gente às vezes conta um pouquinho, por isso que o ensinamento para não contar testemunho de terceiro, né? Mesmo a gente ouvindo, às vezes a gente troca algumas palavras, né, alguma coisinha, né? Mas assim, enfim, o certo é que a gente tem que ouvir o conteúdo, né, do testemunho, né? E aquelas ondas altas assim, irmão, e o companheiro falou, servo de Deus, que nós não vamos congregar mais não, acho que aqui tá findada a nossa carreira, acho que o senhor vai recolher nós aqui. E o senhor colocou no coração desse servo de Deus, dele pular da canoa assim, e ficar na beira, pular de fora, segurando a canoa. E ele fez isso, né? Não sei se é alguma técnica, alguma coisa, né? Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas, né? E ele começou a assoviar um hino, assoviar e cantar um hino. Eu não lembro se o servo de Deus falou que hino que era, mas enfim, começou a assoviar um hino, cantou uma estrofe, aquelas ondas foi assim já melhorando. Aí ele começou a cantar um hino. Na segunda estrofe o senhor parou as ondas, irmãos. E ele voltou, e o senhor falou, volta para dentro do barco e vai remando. Pelo jeito, acho que não estava de motor, né? Estava de remo. E foi remando, conseguiu. Ele estava do lado de lá do Pará, né? Que acho que é São Luís do Araguaia, a primeira cidade depois de Couto Magalhães. Eu já passei por aí, fui para o Pará, passei ali. Ele estava do lado de lá do rio. Fui lá conhecer o rio, o servo de Deus me levou lá. O rio Araguaia é largo. Para quem conhece o Tietê aí, se eu não me engano, ou é mais largo, ou um pouco a coisa menor, mas é grande lá o rio lá. E lá é onde o pessoal tira, que nem para nós aqui no Tietê, aqui no estado de São Paulo, aqui o Tietê aqui no interior. O Tietê aqui tem muito pescador ali, como se diz, é onde o pessoal tira o ganho, né? Faz pesca, vende o peixe, vende os filé de peixe, vende peixe, é o ganho, né? Vamos dizer, o ganho ali é o Tietê. E lá o rio Araguaia é isso aí. E aí ele veio remando, irmandade, e o senhor apazigou assim. E a hora que ele olhou para trás, o senhor falou para ele, olha para trás, ele olhou, irmandade, as ondas imensas do lado, e onde ele veio passando assim, veio aquele trio assim, planinha a água assim. Ele fala no testemunho que Deus aplainou, né, a água para ele. Ele foi passando assim, o senhor foi abrindo, o Marco nem fez com Moisés, assim, abriu, tinha onda para direita e onda para esquerda, e ele passou no meio assim, o senhor foi abrindo, e ele veio no reminho e conseguiu sair, ele deu esse testemunho lá. Então assim, né, irmãos, para ver a bondade de Deus, né? Então a gente passa a prova, passa a luta, mas se a gente perseverar, se a gente crer que o Senhor é o mesmo, né?
é imutável, né? O Senhor é o mesmo, não mudou da época do Senhor Jesus quando andou na terra, faz maravilhas, faz é nós que se afastamos, né? O crer, a fé, né, se esfriou, né? Mas o Senhor é o mesmo. E ele fala que ele saiu, o Senhor que ele olhou para trás, tinha um canal, só um canal onde ele passou assim, não tinha onda. Na direita e na esquerda aquelas ondas que levantavam assim, mas não atingiu o canal. Ele veio passando, o Senhor aplainou, ele falou assim que sentiu a mão de Deus, um anjo empurrando o barco assim, eles foram, conseguiram atravessar. E agradecer a Deus por essa bondade, por esse amor, né? Só Deus mesmo, né, Irmandade, para fazer isso, né? Onde não havia luz, não havia caminho, o Senhor abriu um caminho, né? E salvou os dois ali, e os dois glorificaram o nome santo de Deus. Esse testemunho que o servo de Deus me contou, acho que foi antes de ontem, estou perdido meio dos dias, antes de ontem me mandou, e eu senti de contar aqui no canal. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado. Somente o nome de Deus seja glorificado e louvado. Saúdo a todos com a santa paz de Deus. Amém.